Todos vocês aí que participaram desse momento aí do culto. E, sem mais delongas, vamos abrir o nosso texto de hoje. Então, João, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. E o tema aqui da nossa mensagem dessa noite é o primeiro sinal de Jesus, que é a transformação da água em vinho. O primeiro sinal de Jesus, a transformação da água em vinho. Vai estar projetado aí também, os irmãos podem acompanhar. Diz o seguinte a palavra do Senhor: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está aqui nessa noite, já tem falado aos nossos corações através do louvor, através do texto bíblico que já foi exposto aqui, e que o Senhor possa realmente quebrantar os corações aqui nessa noite, assim como quando eu estudei esse texto, o Senhor falou muito ao meu coração, que hoje, nessa noite aqui, o Senhor possa falar aos corações dos meus irmãos, que o Santo Espírito possa quebrar os nossos corações aqui nessa noite. É no nome do seu Filho Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, esse sinal miraculoso de Jesus que nós lemos foi o primeiro que ele realizou. Foi o primeiro sinal que o evangelista João colocou no seu evangelho. E aqui é até curioso que eu brinquei com o pastor Elias. Falei, eu vou falar sobre o primeiro sinal, porque aí já fica para os próximos, certo? Já fica aí, quando ele me convidar para as próximas mensagens, já fica de repente o segundo sinal, o terceiro sinal e assim por diante. Mas esse sinal aqui, muitos conhecem, da transformação da água em vinho ali no casamento em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre ou o primeiro sinal que Jesus realizou no seu ministério. E João, o evangelista João, ele foi muito sábio. Se vocês já leram o Evangelho de João, vocês vão ver que ele não usa a palavra milagre. Ele usa a palavra sinal. Sabem por que João fez isso? Porque o sinal tem por objetivo apontar para algo. Então, João escreveu esses 7 sinais de forma proposital no seu Evangelho com o intuito de apontar para algo. E hoje a gente vai estar estudando esse texto sob a ótica do próprio autor bíblico, que foi João. E para isso eu convido todos vocês a abrirem comigo lá em João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. Esse eu nem projetei porque eu quero que vocês marquem na Bíblia de vocês. É o versículo chave realmente assim do porquê que esses sinais foram selecionados pelo apóstolo João para serem mencionados aqui no seu livro. João, capítulo 20, versículo 30 até o versículo 31, diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então João colocou no seu evangelho esses 7 sinais para que nós possamos crer e termos vida em seu nome. Então, o nosso foco hoje aqui, irmãos, é que nós possamos ver a glória de Jesus neste primeiro sinal. E eu já quero começar falando que é uma glória bem paradoxal, porque Jesus escolheu realizar o seu primeiro milagre numa cidade pequena, que era Caná da Galileia, uma cidade até desprezível ali para a época, uma cidade pequena,
que Jesus escolheu realizar o seu primeiro sinal. Eu sou casado com uma criana, caso vocês não saibam, acho que a maioria sabe, certo? Casada com uma criana, então eu tenho propriedade para fazer uma brincadeirinha com o Acre. Mais ou menos, trazendo para os nossos padrões brasileiros, é como se Jesus, em vez de revelar sua glória no seu primeiro sinal, em vez de revelar em São Paulo, na capital, num grande centro urbano, ele escolhesse, a Ângela está lá também, mais uma criana do coração, ele escolhesse revelar sua glória lá na Acrelândia, lá no Acre. Ontem a gente pesquisou uma cidadezinha de 15 mil habitantes. É mais ou menos isso que Jesus estava fazendo, escolheu revelar sua glória no seu primeiro sinal numa cidade pequena. E a gente vê então que Jesus ele quebra paradigmas, né? O quanto Jesus assim não depende de lugar, seja onde for o seu plano, ele vai ser cumprido. Numa cidadezinha foi lá que ele escolheu realizar o seu primeiro milagre, o seu primeiro sinal. E as festas de casamento naquela época, elas duravam dias, e era obrigação dos noivos e da família anfitriã alimentar os convidados durante todo esse período da festa. Temos muitos jovens que estão prestes a casar, certo? Estão pagando o casamento, estão vendo o lugar. Ai, Dalila, Giovana, Rafa, Márcia do céu, hein? 2, meu Deus. E certamente estão gastando muito dinheiro para ver lugar de casamento, para ver comida e etc e tal. Pensem que poderia ser pior. Todo esse dinheiro que vocês estão gastando agora, se fosse naquela época dos tempos bíblicos, você multiplicaria por 7 vezes mais, porque as festas de casamento duravam dias e dias. E quando o vinho acabava, isso era um sinal de desonra e desrespeito. Isso é muito importante para a nossa mensagem. Quando o vinho acabava nessas festas de casamento, era um sinal de desonra e desrespeito. Então era obrigação dos noivos manter ali os convidados alimentados e com bebida e comida, enfim, durante todo esse período da festa. E, então, irmãos, sem mais delongas, quero já falar para vocês que nessa noite a gente vai estar vendo, então, 3 características, 3 ideias, 3 palavras que nos dizem muito sobre a pessoa de Jesus. E as 3 palavras, elas inclusive começam com a letra P. Eu juro que não foi proposital, tá, pastor? Você sempre fala que eu falo do Palmeiras, mas não foram palavras com a letra P por causa do Palmeiras, tá? Mas enfim, vou dar os meus 3 pontos e depois a gente vai discorrendo aí um pouquinho sobre cada um deles. São eles: prioridade, purificação e providência. Prioridade, purificação e providência. Que você possa sair daqui hoje lembrando desses 3 P's que a gente vai ver através da história de Jesus. E o primeiro P é justamente a prioridade. Versículo 3 e versículo 4 diz o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho? Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Então Maria, a mamãe de Jesus, chegou ali para ele e disse: ó, Jesus, acabou o vinho, deu ruim, acabou o vinho. E eu quero focar e destacar a resposta de Jesus para Maria, que é inclusive uma resposta muito mal compreendida por muitas pessoas. Eu mesmo, desde molecão, estudando a Bíblia, eu li essa resposta aqui de Jesus, falava: nossa, parece que Jesus ele foi meio grosso, né? Que temos nós em comum, mulher. Mas a gente sabe que Jesus ele não dava ponto sem nó, né? Realmente tudo que ele falava tinha um objetivo, ele tinha algo em mente. Só que mulher, Jesus não foi grosso ao tratar ali Maria como mulher, porque mulher era um tratamento que Jesus dava para todas as mulheres com as quais ele conversava. E, inclusive, mulher era uma forma muito comum de realmente tratar as mulheres ali naquela época. Era algo cultural e normal daquela época. Então, até aí tudo normal. O que não era tão comum e tão normal era um filho tratar a sua mãe como mulher. E aqui está um pouco da estranheza da frase de Jesus. Ele tratar a sua mãe como mulher. E a pergunta que fica então, irmãos: por que será que Jesus fez isso? E o que isso tem a ver com o nosso primeiro P da prioridade? Jesus, ele quis deixar bem claro para os discípulos e para cada um de nós também, que viríamos a ler esse texto posteriormente, que nem mesmo a sua própria mãe seria capaz de fazer com que ele deixasse de seguir a sua prioridade como filho de Deus, que era fazer a vontade do Pai. A hora de revelar a sua glória, a hora de revelar agora a glória de Jesus ainda não havia chegado, e nem mesmo a sua própria mãe
seria capaz de fazer com que Jesus tomasse atalhos em seu ministério. Então, ao dizer mulher e não mamãe ou algo do tipo, Jesus está demonstrando que nada nem ninguém seria capaz de fazer com que ele invertesse as suas prioridades como filho de Deus. E a prioridade de Jesus era fazer a vontade do Pai. Jesus disse algo do tipo mais ou menos: Maria, não é o fato de você ser minha mãe que vai fazer com que eu inverta as minhas prioridades como filho de Deus. Então aqui, irmãos, Jesus, ele nos dá uma verdadeira aula sobre prioridades. Uma verdadeira aula sobre prioridades. A prioridade de Jesus era realizar a vontade do Pai. Jesus tinha uma agenda a ser cumprida. E ele foi fiel e seguiu absolutamente tudo dessa agenda. Uma agenda que inclusive culminaria na sua crucificação. Jesus cumpriu tudo que tinha para ser feito. Não tomou atalhos, não desobedeceu, mas ele foi fiel ao plano do Pai, que culminaria na sua crucificação. Ele seguiu tudo da maneira certa e no tempo certo. E ninguém foi capaz de mudar isso, nem mesmo a sua própria mãe, nem mesmo os seus próprios discípulos. Ele tinha uma prioridade a ser seguida. E ele foi fiel, não tomou atalhos em seu ministério. E meus irmãos, isso pega pra gente. Isso pega muito para nós. Porque muitas vezes nós colocamos em xeque a nossa fidelidade a Deus por conta de nossas relações de afeto com as pessoas que nós amamos. Muitas vezes nós deixamos de seguir o que Deus espera de nós por conta de agradarmos o papai, a mamãe, o namorado, a namorada, nosso cônjuge, os nossos amigos da escola, os nossos amigos da faculdade, do trabalho. Então, muitas vezes a gente acaba colocando em xeque a nossa fidelidade a Deus por conta dessas relações de afetos que nós temos com as pessoas que nós amamos. Pode parecer muito simples isso aqui, irmãos. Só que se Jesus, ele deixasse de seguir a agenda do Pai e aceitasse as prioridades de Maria acima das prioridades de Deus, ele pecaria. Ele pecaria, deixando a agenda de Deus de lado para obedecer a agenda da sua mãe. Tá bom, pastor Eric, eu entendi, legal, esse negócio de prioridade, agenda de Deus, Cristo foi fiel até o final, mas o que isso tem a ver comigo hoje, aqui em 2025, pastor Eric? O que isso tem a ver comigo hoje, aqui em 2025, na minha realidade? Muito simples, queridos. Já que nós somos cristãos, devemos seguir o exemplo de Jesus. E a nossa principal prioridade deve ser seguir os planos de Deus para as nossas vidas. E nada e nem ninguém deve ser capaz de nos impedir disso. Cristo deve ser a prioridade máxima de nossa vida. E nada nem ninguém deve estar acima de Jesus nas nossas vidas. Como a Dalila falou muito bem, chegou um momento da vida dela que ela teve que tomar realmente essa decisão, em que Cristo seria a prioridade máxima da sua vida. Então, o seu 2025, meu querido, aproveitando que a gente está em janeiro, começando um ano novo, certo? O seu 2025 de nada vai adiantar se a sua principal prioridade não for buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, o primeiro desafio para a gente, essa palavrinha, o primeiro P, prioridade. Assim como a prioridade de Cristo era seguir o plano do Pai, que a minha prioridade, que a sua prioridade para 2025 possa ser também seguir o plano do Pai para as nossas vidas. Amém? Que nada nem ninguém possa estar acima daquilo que Deus espera que nós façamos. Amém? Então, eis aí o primeiro P. Não é de Palmeiras, mas é de prioridade. Cristo deve ser sempre a nossa prioridade. E, seguindo o texto, meus queridos, o segundo P que eu já falei é purificação. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Diz o seguinte: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então, Jesus ele manda encher os potes de purificação.
potes de pedra que eram usados pelos judeus para as cerimônias de purificação. Quem já leu o Antigo Testamento sabe que havia uma série de ritos, de cerimônias que eram efetuadas ali pelos judeus para essa purificação, né? Para eles se manterem puros. Purificação, inclusive, era algo extremamente caro para os judeus, algo extremamente importante para os judeus. Então Jesus mandou encher de água esses baldes, esses potes que eram muito grandes. Vocês viram aí, cerca de 100 litros cabiam em cada um. E aqui uma pergunta para você, meu querido. Você já parou para pensar que essa ordem de Jesus, ela não fazia sentido nenhum? Não fazia sentido nenhum? Trazendo para a nossa realidade aqui hoje, Jesus virá para nós aqui, em vez de ele mandar encher, acabou o vinho, certo? Acabou o vinho aqui na festa. Jesus, em vez de mandar encher os potes em que eram servidos os vinhos, Jesus vira e fala algo do tipo, encham de água as banheiras. Encham de água as banheiras. Ou a nossa metáfora batista, encham de água o batistério. Enfim, algo do tipo. A ordem de Jesus não fazia sentido algum. Não fazia sentido algum. Mas ele mandou encher esses potes de purificação. Mandou encher. E a Bíblia fala aqui que eles encheram até a borda. Um amigo meu brincava. Encheram até o talo ali. No limite ali. Escorrendo de água praticamente ali. Encheram até o talo. Encheram tudo. E como eu já falei anteriormente, Jesus, ele não dava ponto sem nó. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava tinha um motivo e tinha um porquê. Então, o que Jesus quis dizer, meus irmãos, ao fazer isso? Ao mandar que os serviçais enchessem de água os potes de purificação. Por que será que Jesus ele fez isso? Primeiro, irmãos, Jesus apontou para o fato de que, com a sua chegada, o modelo antigo do sistema religioso do Antigo Testamento havia chegado ao fim. Essas talhas de pedra usadas para purificação, elas não seriam mais necessárias, meus irmãos, porque Jesus, o purificador do seu povo, havia chegado. Então, Jesus deixou muito claro que aquelas talhas de pedra do Antigo Testamento não seriam mais necessárias. Cristo é o purificador do seu povo. Em outras palavras, o que quero dizer aqui para vocês, irmãos, é que Jesus estava deixando muito claro que não seriam ritos, não seriam cerimônias religiosas que purificariam os discípulos de Jesus dos seus pecados. Não seriam ritos, não seriam cerimônias, mas sim o seu precioso sangue. Aqui claramente o vinho representa o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo isso era sombra do sacrifício perfeito que Cristo realizaria na cruz do Calvário. Todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento, tudo isso apontava para Cristo. Eu quero ler para vocês Hebreus, esse vai estar projetado, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento apontou. Aquele sistema antigo, do Antigo Testamento que a gente viu, que a gente precisava fazer para conquistar o favor de Deus, Jesus cumpriu absolutamente tudo. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele fez a purificação dos pecados do seu povo. E aqui eu quero fazer uma aplicação muito forte para a vida dos irmãos. Assim como esse texto ele mexeu demais comigo. Eu não sei como que você chega hoje aqui nessa noite, meu irmão. Não sei. Mas muitas vezes eu chego aqui na igreja me sentindo um pouco sujo. Já aconteceu de eu chegar aqui na igreja com pecados me pesando sobre o ombro, pecados que realmente me envergonhavam. Pecando, de repente, no sábado e no domingo eu estava aqui, na igreja. Às vezes para estar dirigindo o culto, às vezes para estar dando a palavra na juventude, ou coisas do tipo. Talvez você tenha chegado aqui hoje, depois de ter brigado com a sua família no carro, vindo para a igreja. Talvez você tenha chegado aqui hoje, depois de uma semana em que você caiu no pecado sexual, seja de pornografia, ou coisas do tipo. Talvez você tenha chegado aqui hoje, depois de ter
falado coisas terríveis sobre o seu próximo, pensado coisas terríveis sobre o seu próximo. Ou talvez você tenha chegado aqui hoje depois de ter cometido o pecado da fofoca ou da maledicência, usado a sua boca não para edificar, mas realmente para fofocar e para falar mal de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente chega aqui se sentindo um pouco sujo, certo? Porque esses pecados, eles pesam sobre os nossos ombros. E muitas vezes a gente pensa que nós vamos purificar esses nossos pecados porque nós vamos fazer algo para Deus, certo? Porque a gente vai participar do momento do culto, porque a gente vai participar do momento do louvor, porque alguém vai orar, a gente vai falar amém, coisa do tipo, porque a gente vai fazer algo para Deus. Mas a nossa purificação diante de Deus não vem através de ritos ou cerimônias. A nossa purificação é uma pessoa. A nossa purificação é uma pessoa. Não são ritos e não são cerimônias religiosas. A nossa purificação é somente através de Jesus Cristo. A nossa purificação é uma pessoa. Não há nada que possamos fazer para Deus que faça com que nós purifiquemos os nossos pecados diante dele. Somente o precioso sangue de Jesus e nada mais é capaz de nos purificar diante de Deus e concedermos o perdão e a vida eterna por toda a eternidade. Então, meu querido, você chegou hoje aqui nessa noite se sentindo meio sujo? Não é sobre cantar, não é sobre dar o dízimo, não é sobre levantar as mãos, embora tudo isso seja muito importante, tá? Mas não é sobre isso. Não são ritos, não são instrumentos, não são aparatos religiosos, não são cerimônias. Hoje é sobre encontrar uma pessoa, o Deus encarnado. E quando a gente encontra esse Jesus, aí então é que nós somos purificados verdadeiramente dos nossos pecados. Um dos meus favoritos, é difícil ter versículo favorito, né, pastores? A gente sempre brinca aqui que toda vez a gente fala um versículo diferente, mas é João capítulo 1, versículo 9, que muitos aqui devem saber de cor. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade e de toda injustiça. Somente Jesus é capaz de nos purificar dos nossos pecados. E esse primeiro sinal aponta claramente para o fato de que é o sangue de Cristo, o sangue de um Deus que encarnou, do único Deus que encarnou, que é capaz de nos purificar de nossos pecados. Por isso, meu querido irmão, não saia daqui hoje sem usufruir dessa purificação que é encontrada unicamente na pessoa de Jesus. Como eu falei, não é sobre fazer. É sobre se quebrantar diante desse Deus maravilhoso e clamar por perdão, porque o sacrifício perfeito, ele já foi realizado ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? E o nosso último P, está acabando, que pena, né? Mas vamos lá. Primeiro P foi prioridade, o segundo, purificação, e o terceiro e último, providência. Versículo 7 ao versículo 10. Então lhes disse, né, Jesus, agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Irmãos, vocês perceberam que ninguém ficou sabendo do milagre de Jesus? Somente Jesus, Maria, os discípulos e os serviçais ali que estavam servindo na festa. Ninguém ficou sabendo do milagre de Jesus. Já pensaram também que Jesus podia ter realizado esse milagre de tantas outras maneiras? Certo? Poderia ter parado a festa. Opa, acabou o vinho. Agora é minha hora de agir. Pessoal, acabou o vinho, agora eu vou transformar água em vinho. Teria sido algo sublime. Mas não era chegada a hora ainda de Jesus revelar a sua glória. Se fosse eu ali no lugar de Jesus, eu ia querer fazer um charme, confesso para vocês. Ia fazer mais ou menos igual o Cristiano Ronaldo ali. O pai está aqui, né? Eu estou aqui, para a festa, agora chegou a hora, vou transformar água em vinho, algo do tipo. Mas Jesus, ele escolheu agir de maneira silenciosa, sem que os convidados ali
soubesse. Eu quero que vocês vão embora dessa noite com um termo que me tocou muito quando eu estudava esse texto. E o termo é provisão silenciosa de Jesus. Provisão silenciosa de Jesus. Assim como ele cuidou de maneira silenciosa naquele casamento, ele também cuida da nossa vida de maneira silenciosa em diversas oportunidades, quando a gente nem percebe e nem vê. Quantas vezes Deus não cuidou da nossa vida de maneira silenciosa no ano que se passou, de 2024? Nas vezes que a gente nem percebe, no trânsito, na sua casa, tantas e tantas coisas, assim, que Cristo cuidou de nós de maneira silenciosa. E além de olhar para trás, vamos olhar para frente também. Quantas vezes Deus vai cuidar também de maneira silenciosa de cada um de nós em 2025? Nas vezes que a gente não vai nem perceber, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, em momentos em que você não vai nem perceber. Mas Deus é um Deus providente e que cuida de nós de maneira silenciosa em diversos momentos da nossa vida. E eu quero destacar no versículo 9, algo que eu nunca tinha pegado quando eu tinha estudado esse texto. Já li ele diversas vezes, né? A gente escuta muito esse texto, né? Muitos de vocês já tinham ouvido certamente esse texto, lido. Casamentos, a gente fala muito sobre ele, mas nunca tinha percebido esse detalhe que é incrível no texto. Peguem aqui comigo. Versículo 9. Jesus, ele realizou esse milagre, certo? Foi Jesus quem realizou esse milagre. Mas vocês perceberam quem ficou com o crédito desse milagre? Quem que foi? O noivo. Exatamente. Jesus realizou o milagre, mas quem ficou com os créditos do milagre realizado por Jesus foi o noivo. O maître ali da festa, o encarregado, ele mandou chamar o noivo. Exatamente. Quem ficou ali com o mérito do milagre foi o noivo. E um noivo bem perfeito, por sinal, porque como eu falei, um noivo que não deu conta nem da sua própria festa de casamento. Mas esse noivo imperfeito, ele ficou com os méritos do milagre realizado por Jesus. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes Deus provê para nós de maneira silenciosa? Sabe por quê? Porque quando a provisão é silenciosa, isso propõe para nós um desafio de gratidão. Quando a provisão de Jesus é silenciosa, isso nos propõe um desafio de gratidão. Porque como é silenciosa, muitas vezes a gente pode pensar que os méritos são nossos, que o mérito é meu. A gente olha para a nossa despensa farta da nossa casa, né? Tem tudo que comer, tem Nutella, tem bisnaguinha, tem tudo que a gente quer, enfim, coisa boa. A gente olha para aquela despensa farta, macarrão e tal, filé mignon, e a gente pensa, fui eu que conquistei. O salário é meu, fui eu que paguei. Ou a gente olha para a nossa saúde, tudo bem, fiz check-up, tá tudo certo, eu estou voando, e pensa, mas também estou indo na academia 3 vezes a semana, o mérito é meu. A gente olha para nossas conquistas, os nossos diplomas, e pensa, fui eu que conquistei. Mas não, meu irmão, ali está uma provisão silenciosa de Jesus, que deixa com que o noivo imperfeito que somos nós, ainda fiquemos com os méritos do milagre realizado por Jesus. Isso é um grande desafio para nós, um desafio da gratidão, de reconhecermos que tudo que temos vem de Deus, vem do Senhor. Então ali está uma provisão silenciosa de Jesus. E eu quero contar um podre meu aqui para os irmãos essa noite. Muitos sabem que eu tenho uma filhinha recém-nascida. Tá aí a Laura ou não? Foi lá dormir. Enfim, tenho uma filha recém-nascida. E não sei o que acontece, que eu tenho um talento de fazer ela dormir. Nunca peguei um bebê na vida, estava com medo, morria de medo. Falei, como é que vai ser, né? Eu, pai, nem imaginava. Mas eu tenho, né, linda? Ali vou bem, consigo fazer ela dormir, E muitas vezes, quando eu estou lá com a Laura no meu colo e consigo fazer ela dormir, eu viro para a Emily e falo lá, é o pai, né? É o pai que consegue fazer ela dormir. É o pai. Mas não, meu querido irmão, até nesses mínimos detalhes, seja no dormir de uma criança, seja o que for, é Deus quem está cuidando de nós. Muitas vezes a gente pensa que, não, sou eu que estou fazendo, o mérito é meu, o crédito é meu. Mas em tudo, é Cristo que está cuidando da gente. Nos mínimos detalhes, está lá, agindo de maneira silenciosa. Então, meu querido, o glória a Deus mais robusto não é quando o milagre é evidente. Não. O glória a Deus mais robusto é quando Jesus trabalhou silenciosamente na nossa vida
e nós somos capazes de reconhecer isso e agradecer por isso. Glória a Deus pelo meu emprego, glória a Deus pela minha saúde, glória a Deus pela família que eu tenho, glória a Deus pela comida que Ele coloca todos os dias na minha mesa. Glória a Deus, tudo que eu usufruo, Senhor, vem de Ti. E tudo isso é uma provisão silenciosa do Senhor na minha vida. Amém? Amém, queridos? E uma provisão silenciosa que não recebe os méritos da glória. A provisão silenciosa de um noivo perfeito que provê o vinho quando ele acaba. E para a gente encerrar esse último ponto da providência, eu quero citar o Salmo 103, versículo 2. Cito aqui as palavras do salmista: bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Vou repetir: bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ao longo dessa semana e de toda a sua vida, que você possa ver a mão poderosa de Deus agindo e provendo de forma silenciosa em tudo que Ele proporciona para você. E que isso possa ser um grande desafio de gratidão para cada um de nós. E chegando ao final, então, da nossa mensagem, repetindo os 3 P's, a Lili vai projetar aí para nós: prioridade, purificação e providência. O primeiro sinal de Jesus, a transformação de água em vinho. O vinho nesse sinal aqui, meus queridos irmãos, ele claramente apontava e representava o sangue do próprio Jesus. O sangue que mais tarde seria derramado em nosso favor, por mim e por você. Jesus veio ao mundo para morrer ali na cruz do Calvário. E é muito significativo que no seu primeiro sinal, ele já demonstra isso de forma muito clara. A morte de Jesus não foi um acidente. Ele veio para morrer ali na cruz por cada um de nós, para que através de sua morte, nós pudéssemos ter a vida eterna em seu nome. O Deus encarnado, que morreria para salvar e redimir o seu povo. E vamos então ao último versículo, para a gente fechar tudo isso que a gente viu. Versículo 11 diz o seguinte: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos creram nele. Esse Jesus, meu querido irmão, que é o Deus encarnado, que é o único caminho para a nossa salvação eterna, ele exige de nós uma resposta. Diante desse Jesus, que é o purificador do seu povo e que é o provedor silencioso do seu povo, diante desse Jesus, nós não podemos ficar alheios diante dele. Ele exige de cada um de nós uma resposta. Os discípulos, como a gente viu, o que eles fizeram? Eles creram. Os discípulos creram. E você, qual é a sua atitude diante desse Jesus? Um Jesus que transforma vidas, um Jesus que nos purifica de nossos pecados, um Jesus que, mesmo quando a gente não merece, mesmo quando a gente, como eu falei, comete certas coisas que pesam sobre os nossos ombros, pecados que a gente se envergonha realmente de falar para a pessoa do nosso lado, mas é esse Jesus que nessa noite está propondo esse mesmo desafio para cada um de nós. Vem e segue-me. Os seus discípulos creram. E você, meu querido irmão, qual é a sua atitude diante desse Jesus? Eu não sei como você chega aqui nessa noite, não sei, mas diante desse sinal, o primeiro sinal realizado por Jesus, diante desse Jesus glorioso, que você não saia daqui da mesma maneira como você chegou. De nada vai ter adiantado eu ter ficado aqui cerca de meia hora falando se você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Que você saia daqui transformado e impactado por esse Jesus maravilhoso e esse Jesus gracioso. Se você já reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, se você já creu nesse poderoso nome, que você possa sair daqui mais impactado ainda por esse Jesus que transforma vidas, que te encontrou na sua miséria, nos seus pecados e te transformou. Que você possa sair daqui nessa noite ainda mais impactado e apaixonado por esse Jesus. E se nessa noite, entre nós, existe alguém que ainda não creu nesse poderoso Jesus, que ainda não entregou sua vida a Ele, que hoje seja o grande dia de você entregar sua vida a Ele,
de você reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Porque é somente crendo nesse poderoso nome que a nossa vida é transformada e impactada por completo. Jesus é o único caminho para a nossa salvação eterna. Então não saia daqui sem entregar a sua vida para esse Jesus glorioso. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Deus e Pai, obrigado porque diante do Teu Filho a gente até se constrange. Um Deus que nos amou tanto a ponto de se fazer um homem, vir até nós e nos purificar de nossos pecados. Obrigado porque o Senhor é um Deus que está perto de cada um de nós. É um Deus que deve ser prioridade nas nossas vidas. É um Deus que provê, é um Deus provedor, silencioso, e é um Deus que é purificador do seu povo. Eu te peço pelos corações dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece a vida de cada um deles, os pecados em que eles enfrentam, as lutas, os medos, os anseios. Não permita, ó Pai, não permita que ninguém aqui saia nessa noite da mesma maneira que entrou. Eu te peço pelos corações daqueles que já se entregaram ao Senhor, que possamos sair daqui revigorados ao olharmos para esse Jesus maravilhoso. Que tudo que a gente aprendeu aqui faça diferença ao longo da nossa vida. Eu te peço principalmente pelo coração daqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Que nessa noite, com as próprias palavras e no íntimo do seu coração, que essa pessoa possa reconhecer ao Senhor como único e suficiente Salvador da vida dela, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos encontrou e obrigado porque é tão bom vivermos uma vida para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que o Senhor possa quebrantar os nossos corações para que olhemos para esse primeiro sinal e entendamos o Deus maravilhoso que Tu és, ó Pai. Muito obrigado porque olhar e estudar a Tua palavra é maravilhoso e que o Seu Santo Espírito possa quebrantar os nossos corações aqui nessa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podem se colocar em pé para a gente cantar o último